Imagine estar mergulhando em um oceano completamente silencioso. A luz do sol já quase não consegue atravessar a água. Tudo ao seu redor parece parado, até que de repente uma criatura começa a surgir lentamente entre as rochas. Ela não faz nenhum barulho, não possui ossos, não tem uma única proteção de verdade. Mesmo assim, consegue escapar de praticamente qualquer predador do oceano. Agora, imagine descobrir que esse mesmo animal possui 3 corações, sangue azul, consegue mudar completamente de cor em apenas alguns segundos e ainda é capaz de resolver problemas que deixam até cientistas impressionados. Parece um personagem criado para um filme de ficção científica, mas ele existe e talvez seja o animal mais inteligente e misterioso de todo o oceano. Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque hoje você vai descobrir curiosidades que a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre os polvos. Quando pensamos nos animais mais inteligentes do planeta, normalmente lembramos dos golfinhos, chimpanzés, elefantes ou até dos corvos. Quase ninguém imagina que um animal sem ossos, vivendo escondido nas profundezas do mar, possa competir com eles. Mas o polvo desafia praticamente tudo aquilo que conhecemos sobre inteligência animal. Os primeiros ancestrais dos polvos apareceram há centenas de milhões de anos, muito antes da existência dos seres humanos. Desde então, eles seguiram um caminho evolutivo completamente diferente do nosso. Enquanto nós desenvolvemos um esqueleto interno, eles simplesmente abriram mão dessa estrutura, e isso lhes deu uma vantagem incrível. Como praticamente todo o corpo é formado por músculos extremamente flexíveis, um polvo consegue atravessar qualquer abertura maior do que seu próprio bico. Sim, a única parte realmente rígida do corpo é um pequeno bico parecido com o de um papagaio. Se o bico passar, o resto do corpo passa junto. É por isso que diversos aquários ao redor do mundo já registraram polvos escapando por pequenos canos, frestas e até sistemas de drenagem. Alguns desapareceram completamente durante a noite. Na manhã seguinte, foram encontrados dentro de outros tanques onde haviam entrado apenas para comer os peixes. Mas isso ainda não é a parte mais impressionante. O cérebro de um polvo funciona de uma maneira completamente diferente do cérebro humano. Nós controlamos praticamente todo o nosso corpo através do cérebro principal. No polvo, acontece algo surpreendente. Grande parte dos neurônios não está concentrada apenas na cabeça. Eles estão distribuídos pelos 8 braços. Isso significa que cada braço consegue tomar pequenas decisões sozinho. Enquanto um braço explora uma pedra, outro procura alimento, outro segura uma concha. Tudo isso acontecendo praticamente ao mesmo tempo. É como se cada braço tivesse uma pequena inteligência própria trabalhando em conjunto. E talvez seja exatamente isso que torna os polvos tão eficientes. Pesquisadores realizaram diversos testes colocando alimentos dentro de potes fechados, enquanto muitos animais simplesmente desistiam depois de alguns minutos. Os polvos observavam cuidadosamente o problema, giravam a tampa, testavam diferentes movimentos e poucos minutos depois conseguiam abrir o recipiente. Alguns memorizaram a solução. Na tentativa seguinte, abriram o pote muito mais rápido. Isso demonstra aprendizado, memória e capacidade de resolver problemas, características extremamente raras entre animais invertebrados. Mas existe outro detalhe que torna tudo ainda mais estranho. Os polvos conseguem reconhecer pessoas. Em alguns laboratórios, pesquisadores perceberam que determinados polvos reagiam de forma completamente diferente dependendo de quem se aproximava do aquário. Funcionários que alimentavam os animais eram recebidos com curiosidade. Já pessoas que realizavam exames ou manipulavam os polvos frequentemente eram evitadas. Alguns até lançavam jatos de água justamente na direção da pessoa que não gostavam. Sim,
Eles parecem criar preferências e até guardar lembranças. Agora imagine possuir toda essa inteligência, vivendo em um ambiente onde praticamente tudo quer te devorar. Tubarões, moreias, golfinhos, peixes enormes, todos representam uma ameaça constante. Como sobreviver sem dentes gigantes, sem velocidade, sem armaduras? Foi aí que a natureza criou uma das habilidades mais incríveis do reino animal, a camuflagem. Enquanto muitos animais apenas mudam de cor, o polvo faz muito mais do que isso. Sua pele possui milhões de pequenas células especiais chamadas cromatóforos. Essas células funcionam como minúsculos pigmentos que podem se expandir ou se contrair em frações de segundo. O resultado é impressionante. Em apenas alguns instantes, um polvo pode passar do marrom para o vermelho, do vermelho para o amarelo, depois para tons de cinza, ou simplesmente desaparecer completamente entre as pedras. Mas nem isso explica toda a mágica. Além da cor, ele altera a textura da própria pele. Se estiver sobre uma rocha rugosa, sua pele fica rugosa. Se estiver próximo de um coral, ela ganha relevos parecidos. Se estiver sobre areia, seu corpo muda novamente. É como assistir um animal literalmente desaparecer diante dos próprios olhos. Muitos mergulhadores passam a poucos centímetros de um polvo sem perceber que ele está ali. E quando finalmente o enxergam, já é tarde. Ele simplesmente muda de forma outra vez, como se nunca tivesse existido. Mas existe um comportamento ainda mais impressionante. Um comportamento que fez cientistas questionarem até onde pode chegar a inteligência dessa criatura. Foi exatamente essa capacidade de resolver problemas que transformou o polvo em um dos animais mais estudados pelos cientistas. Em vários laboratórios ao redor do mundo, pesquisadores começaram a criar desafios cada vez mais difíceis para descobrir até onde ia a inteligência dessa criatura. Os primeiros testes pareciam simples. Um pedaço de comida era colocado dentro de um recipiente transparente com tampa. À primeira vista, parecia impossível para um animal marinho abrir aquele pote. Mas bastaram alguns minutos para que o polvo observasse cuidadosamente cada detalhe. Em vez de atacar o recipiente com força, ele fazia algo muito mais impressionante. Girava lentamente a tampa, tentava diferentes posições, mudava o ângulo dos braços e quase sempre encontrava a solução. Na segunda tentativa, o tempo diminuía. Na terceira, parecia já saber exatamente o que fazer. Isso significa que ele não apenas resolveu um problema, ele aprendeu. E mais do que isso, ele se lembrava da solução. Pouquíssimos invertebrados demonstram esse nível de aprendizado, mas os polvos continuavam surpreendendo. Em um famoso aquário, um funcionário começou a notar que alguns peixes desapareciam todas as noites. No início, acreditaram que fosse algum problema no sistema dos tanques, talvez algum vazamento, talvez outro predador escondido. Durante dias, ninguém conseguiu entender o que estava acontecendo, até que decidiram instalar câmeras. Quando assistiram às imagens, ficaram completamente sem palavras. No meio da madrugada, um polvo saía discretamente do próprio aquário, deslizava pelo chão ainda úmido, entrava em outro tanque, escolhia calmamente os peixes que queria comer. Depois voltava exatamente pelo mesmo caminho, e antes que os funcionários chegassem pela manhã, já estava novamente dentro do próprio aquário, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Era praticamente um assalto perfeito. Esse comportamento mostrou algo extremamente raro: planejamento. O polvo parecia conhecer todo o ambiente ao redor. Sabia onde estavam os alimentos, sabia por onde poderia passar e, mais impressionante ainda, sabia voltar para casa.
Mas talvez a característica mais extraordinária seja a forma como ele usa os próprios braços. Cada um dos 8 braços possui centenas de ventosas extremamente sensíveis. Essas ventosas não servem apenas para segurar objetos, elas conseguem sentir o gosto. Isso mesmo. Enquanto nós usamos a língua para identificar sabores, os polvos praticamente experimentam o mundo inteiro com os braços. Cada vez que tocam uma pedra, uma concha ou um peixe, eles conseguem coletar informações químicas sobre aquilo. É como se estivessem enxergando e saboreando ao mesmo tempo. Imagine explorar um ambiente inteiro usando 8 línguas gigantes espalhadas pelo corpo. Talvez por isso eles consigam encontrar alimento escondido em lugares onde praticamente nenhum outro predador procuraria. E falando em alimentação, existe uma estratégia de caça que parece saída de um filme. Quando um caranguejo acredita estar completamente protegido entre as pedras, o polvo simplesmente estica um dos braços lentamente, sem fazer qualquer movimento brusco, sem levantar suspeitas. Quando finalmente chega perto o suficiente, o ataque acontece em menos de um segundo. Os 8 braços envolvem completamente a presa. As ventosas impedem qualquer fuga. Logo depois, o pequeno bico, escondido no centro dos braços, entra em ação. É ele quem rompe a carapaça do caranguejo. Mas isso ainda não responde uma pergunta importante. Como um animal tão inteligente consegue escapar quando é descoberto? A resposta está em outra habilidade impressionante: a tinta. Quando sente perigo, o polvo libera uma nuvem escura na água. Durante alguns segundos, a visão do predador fica completamente bloqueada. Enquanto todos olham para a nuvem, o polvo já desapareceu. Algumas espécies ainda produzem uma tinta misturada com substâncias capazes de confundir o olfato dos predadores. É uma verdadeira cortina de fumaça submarina e funciona tão bem que muitos tubarões acabam perdendo completamente a direção da perseguição. Mas existe um poder ainda mais extraordinário, talvez um dos maiores de todo o reino animal. Se um polvo perde um braço durante um ataque, ele simplesmente cria outro. Sim, ele consegue regenerar completamente um braço perdido. Nos meses seguintes, um novo membro começa a crescer lentamente, até voltar ao tamanho normal. É um processo que continua intrigando os cientistas, porque entender como isso acontece pode ajudar futuramente em pesquisas sobre regeneração de tecidos humanos. Mas os mistérios não acabam aí. Você sabia que alguns polvos utilizam ferramentas? Durante muito tempo, acreditava-se que apenas alguns mamíferos e aves fossem capazes disso, até que mergulhadores encontraram uma cena surpreendente. Determinados polvos carregavam metades de cascas de coco pelo fundo do mar. À primeira vista, parecia estranho. Por que carregar algo tão pesado? A resposta apareceu quando surgiu um predador. Rapidamente, o polvo montou as 2 partes da casca, entrou dentro delas e transformou aquele objeto em uma verdadeira armadura portátil. Era como carregar uma casa nas costas. Outros utilizam conchas vazias, pedras, corais, qualquer objeto que possa servir como abrigo. Isso exige planejamento, porque o polvo transporta a ferramenta mesmo antes de precisar dela. Ele pensa no futuro. Essa capacidade é extremamente rara na natureza. Mas talvez o maior espetáculo de todos aconteça quando ele percebe que não existe mais nenhuma saída. Quando fugir, já não é possível. Quando a tinta acabou. Quando o predador está praticamente em cima dele. O polvo realiza uma transformação tão impressionante que parece mágica. Seu corpo muda completamente de formato. Os braços se esticam, a pele muda de cor. As texturas aparecem em segundos. Algumas espécies conseguem imitar serpentes marinhas extremamente venenosas. Outras copiam peixes achatados.
Há aquelas que reproduzem até os movimentos de animais perigosos para enganar quem está atacando. É como assistir um ator trocando de personagem em poucos segundos. Essa habilidade ficou famosa principalmente no polvo mímico, considerado um dos maiores mestres da imitação do planeta. Imagine olhar para um animal e segundos depois ele parecer outro completamente diferente. É por isso que muitos mergulhadores dizem que encontrar um polvo na natureza é uma experiência inesquecível. Você nunca sabe qual será sua próxima transformação, mas existe uma parte da vida dos polvos que supera toda essa inteligência. Uma história tão emocionante que muitos pesquisadores consideram um dos maiores exemplos de dedicação de todo o reino animal. Mas existe uma parte da vida dos polvos que supera toda essa inteligência. Uma história tão emocionante que faz qualquer pessoa enxergar esse animal de uma forma completamente diferente. Depois de viver durante anos explorando os oceanos, caçando, fugindo de predadores e sobrevivendo graças à sua inteligência, chega o momento mais importante da vida de uma fêmea de polvo. Ela encontra um lugar seguro entre as rochas. Ali, cuidadosamente, começa a colocar seus ovos. E não são poucos. Dependendo da espécie, uma única fêmea pode produzir dezenas de milhares de ovos. É nesse instante que tudo muda. A partir daquele momento, ela praticamente abandona a própria vida para cuidar da próxima geração. Durante semanas, e em algumas espécies, durante vários meses, ela permanece ao lado dos ovos sem sair daquele lugar. Enquanto as correntes do oceano passam, ela usa delicadamente os braços para limpar cada ovo. Remove sujeiras, afasta pequenos parasitas e cria uma corrente constante de água rica em oxigênio para manter os embriões vivos. Ela faz isso dia e noite, sem descanso, sem parar, sem pensar em si mesma. Enquanto qualquer outro animal sairia para procurar alimento, ela permanece ali, porque sabe que, se abandonar os ovos por muito tempo, eles podem morrer. Com o passar dos dias, seu corpo começa a enfraquecer. Ela quase não se alimenta. Algumas espécies simplesmente deixam de comer completamente durante todo esse período. Toda a energia que ainda possui é usada para proteger os filhotes. Predadores aparecem constantemente. Peixes, caranguejos, moreias. Qualquer oportunidade pode significar milhares de ovos perdidos. Mesmo extremamente debilitada, ela continua defendendo o ninho até o último instante. Finalmente, depois de meses de espera, os ovos começam a se abrir. Pequenos filhotes surgem lentamente e são levados pelas correntes marinhas para iniciar uma nova vida. É nesse momento que acontece algo que emociona até os pesquisadores que estudam esses animais. A missão da mãe terminou, sem forças, sem energia. Depois de entregar absolutamente tudo para garantir a sobrevivência dos filhotes, ela morre. É um dos maiores sacrifícios de todo o reino animal. Uma vida inteira dedicada para que outra geração tenha a chance de existir. Talvez por isso os polvos despertem tanta admiração. Eles não impressionam apenas pela inteligência, nem apenas pela capacidade de mudar de cor, ou pelos 3 corações, ou pelo sangue azul. Eles impressionam porque desafiam tudo aquilo que imaginamos ser possível para um animal sem ossos. E os mistérios continuam. Os cientistas ainda tentam entender como um cérebro tão diferente consegue produzir comportamentos tão complexos. Como cada braço consegue agir quase de forma independente. Como eles conseguem aprender tão rápido. Como reconhecem pessoas, como resolvem problemas, como planejam, e até que ponto existe consciência por trás daqueles enormes olhos curiosos. Quanto mais a ciência descobre, mais perguntas aparecem. Talvez seja exatamente isso que torna os polvos tão fascinantes. Eles nos lembram que os maiores mistérios do planeta talvez não estejam escondidos em galáxias distantes, nem em mundos desconhecidos. Talvez
eles estejam bem aqui, nas profundezas dos nossos oceanos, em um lugar onde conhecemos menos do que conhecemos sobre a superfície da Lua. E quem sabe, enquanto continuamos procurando sinais de inteligência pelo universo, uma das formas de vida mais extraordinárias da Terra sempre esteve nadando silenciosamente diante dos nossos olhos. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Depois de conhecer tudo isso, você ainda acredita que o polvo é apenas mais um animal marinho? Ou também acha que ele é uma das criaturas mais extraordinárias que já existiram? Conta para mim aqui nos comentários. Eu leio muitos deles e quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, escreva a palavra polvo nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda este vídeo a chegar a muito mais pessoas apaixonadas pela natureza. Compartilhe com aquele amigo que ama curiosidades sobre animais e que também vai ficar impressionado com tudo o que acabou de descobrir. E claro, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, porque aqui você vai conhecer histórias reais, curiosidades inacreditáveis e os maiores mistérios do reino animal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!